história do profeta Elias é uma história que traz inúmeras lições à nossa vida, justamente pelo período em que ele viveu, a experiência de fé que ele teve, os seus períodos mais sombrios, mais difíceis, que tanto nos identificamos. O próprio Tiago, irmão de Jesus, na sua epístola aos Tiago, diz que Elias era um homem como nós, faz menção da sua humanidade, faz menção da sua natureza humana, da sua limitação. E quando a gente fala de Elias, a gente nos remete a nós lembrarmos e a refletirmos sobre algumas situações. Quem de nós nunca se sentiu desanimado? Quem de nós nunca passou um período difícil da vida em que se deixou, um período difícil que o deixou deprimido, um período de muita dificuldade que levou a um quadro de depressão, de força maior, de situações difíceis que te levou a um quadro de depressão? Elias era um grande profeta. Surge na Bíblia Sagrada sem uma origem. A Bíblia é sucinta na sua apresentação e já coloca ele num cenário confrontando aqui um ministério de juízo, confrontando um dos piores reis da nação de Israel, Acabe, cujo reinado levou à corrupção teológica, à idolatria econômica de toda a nação de Israel. A vida de Elias é uma vida marcada por dois aspectos muito interessantes, onde diversos textos contêm a expressão "veio a mim a palavra do Senhor", mostrando que num período em que ninguém ouvia a palavra de Deus, em que as pessoas perderam a sensibilidade e o entendimento de ouvir a voz de Deus, Elias é um homem marcado pela expressão "veio a mim a palavra do Senhor", mostrando que apesar do contexto totalmente averso e distanciado da palavra, da aliança e da voz de Deus, este homem é um homem marcado por essa experiência de ouvir a voz de Deus. Mas uma segunda característica que mostra aqui em Elias é o fato de que Elias, ele é um homem de movimento. Nós vamos perceber que no período em que ele surge na Bíblia, a expressão "veio a mim a palavra do Senhor" e se dirige a algum lugar, se encaminhe para algum lugar, vá a um determinado local, é uma marca da sua expressão, mostrando que a vida do profeta era uma vida marcada pela direção divina, e Deus estava a todo momento conduzindo e direcionando o profeta, seja para uma situação, seja para um lugar específico. Então, num cenário que surge de caos, de pobreza, de idolatria extremada, de quebra de aliança, de corrupção total de uma nação, esse homem surge no cenário num contraponto, mostrando que ele ouve a voz de Deus e Deus fala com ele, e que ele é conduzido e ele é dirigido pelos caminhos e pela direção que Deus lhes dá. E foi justamente a partir dessa convicção e dessa experiência que ele tem uma marca tão maravilhosa, o fato de que ele vai sendo conduzido por Deus no cenário bíblico e ele tem uma experiência milagrosa, sensacional. Ele faz uma oração aos quais os estudiosos e os teólogos falam que é uma das orações mais curtas, porque a oração de Elias é uma oração de poucos segundos, e a sua oração faz o altar pegar fogo, consumir o altar, o holocausto, o sacrifício, e justamente neste momento, nesta hora, ele consegue fazer com que o povo tenha ali uma visão, uma perspectiva de que Deus era o Senhor, e consequentemente é uma derrota e a morte de todos os profetas de Baal, 450 ao todos, e 400 profetas de Azera. Mas foi justamente após este período de grande êxito, de grande sucesso, de feitos mirabolantes e maravilhosos, ele recebe então uma ameaça da esposa de Acabe, Jezabel, e foi justamente esta ameaça
que levou ele a entrar num quadro, num descaminho na sua vida ministerial, na sua experiência humana, e ele vai entrar por um quadro de depressão, por um quadro que levou a se oprimir, a se distanciar, e nós vamos ver a forma como que Deus trabalha. Então, nesta manhã, nós gostaríamos de trazer aqui um contexto simples da forma como a nação de Israel estava, mostrar o que levou Elias a este descaminho, a este quadro de depressão, deprimido, de desânimo após um feito extraordinário de fé, e mostrar como, de uma forma maravilhosa e tão amorosa de Deus para com a vida do profeta, o retorna, o traz de volta à missão, ao chamado que Deus tinha para ele. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o cenário de Israel. Nós sabemos então que após a morte de Salomão, a nação de Israel se divide em duas. O reino do sul permanece ainda com a casa de Salomão, mas o reino do norte, a partir de alguns golpes, ele passa a ter uma outra gestão e a nação de Israel está dividida. No reino de Israel, então, assume dois reis que a história os classifica como um dos piores da história. Onri, pai de Acabe, cujo legado foi um legado de muita prosperidade financeira. A própria história secular fala de Onri como um dos homens mais ricos do mundo da época, e justamente a riqueza de Onri, ela é conseguida às custas da miséria do povo. Onri fortalece o seu reino, Onri fortalece alianças com inúmeros deuses pagãos, e ele faz aquilo que era abominável aos olhos de Deus. Na sequência, após Onri, nós vemos que Acabe, seu filho, assume o trono no seu lugar, e a história o classifica como um dos piores reis de Israel, justamente pela sua corrupção moral, pela sua corrupção religiosa. Ele introduz no reinado de Israel um altar ao deus Baal, justamente por casar com uma mulher chamada Jezabel, que era uma mulher idólatra. Ele introduz um altar pagão na nação de Israel e traz a corrupção generalizada no povo. A história diz que a corrupção no reino de Israel era tão grande que o próprio Acabe oferece os seus filhos a sacrifícios ao deus Moloque. E a corrupção, ela se torna tão grande ao ponto que o país foi se empobrecendo, foi perdendo a sua identidade teológica, a sua fé, e a corrupção tomou a níveis tão desproporcionais, a um ponto de que o povo perde a noção de quem era Deus, o povo se torna empobrecido, cativo de um rei tirano e pagão, e a história mostra então que Acabe multiplica e tem milhares de cavalos. Seu poder, ele é aumentado pela idolatria, ele é aumentado pela riqueza nos cavalos, e a própria história secular atesta isso. Há anos atrás, eu acredito que há alguns séculos atrás, é encontrado o anel de Jezabel. Então a história, além da Bíblia, ela mostra esse período de Acabe e da sua esposa Jezabel, e é justamente neste período que Elias surge. Elias surge no cenário, e a Bíblia faz questão de trazer a ele sem uma genealogia. Não traz a sua origem, não traz ali a sua herança familiar, não traz nada, apenas que Elias, o tisbita, surge no cenário para ser resposta de Deus a um rei pagão, a um rei profano, a um rei que corrompeu a nação. E sobre esta missão, Acabe vai confrontar justamente, Elias vai confrontar justamente ao rei Acabe. E no momento em que ele confronta o rei Acabe, a marca de Baal é a fertilidade e a prosperidade do campo, em a qual eles atribuía a divindade Baal. As chuvas, as colheitas, a prosperidade era resultado da sua adoração e a sua devoção a Baal.
E é justamente nesse momento em que Elias surge no cenário e confronta Acabe, dizendo que se ele fosse homem de Deus, não haveria nem chuva, nem orvalho sobre a terra. E é justamente nesse período em que começa um grande confronto aqui de Acabe e a tentativa aqui de mostrar que havia Deus em Israel. O texto sagrado ele é muito complexo e um pouco extenso, mas o fato é de que Deus honra a palavra do profeta e não há chuva, não há orvalho e há uma grande fome na terra. Todavia, meus queridos, a Bíblia diz que Deus cuidava do profeta Elias, aonde conduzido pelo Espírito ele vai a um deserto chamado Querite e lá ele é cuidado diariamente por Deus com pão e com carne. Após algum tempo em que a seca se instaura sobre a nação, e o texto faz justamente menção de Acabe preocupado com seus cavalos e com seus burros, de fazer com que Obadias, servo de Deus, que era secretário do rei, procurar lugar aonde pudesse haver uma água, alguma bica, alguma forma, para que ele não perdesse os seus cavalos. Percebe que na loucura de Acabe, ele preocupa-se com o seu comércio, ele preocupa-se com a sua riqueza, mas ele não tem a preocupação no povo. Posteriormente a esse período, Deus conduz Elias à casa de uma viúva pobre e estrangeira, justamente para mostrar o quadro de pobreza, de empobrecimento da nação de Israel, em contraponto ao estado de riqueza de Acabe. Pois a Bíblia diz no livro de 1 Reis, capítulo 2, que Acabe tinha um castelo de marfim, mostrando o total dispare que havia entre a realidade do povo e a realidade da realeza, do reinado. E foi justamente na casa desta viúva que Elias passa os seus dias sendo cuidado por ela, mostrando aqui que apesar de Acabe e todo o reinado achar Elias um homem que trouxe transtorno e trouxe caos sobre a nação, é sobre o olhar e sobre os lábios de Elias que ele tem atestado o seu ministério, porque a própria viúva reconhece que Elias é profeta de Deus, a própria viúva reconhece que Deus ainda faz milagre, é a própria viúva que reconhece e valida o ministério do profeta, a qual Acabe tinha totalmente aversão. E aqui é interessante para mostrar que por mais que o cenário, o contexto mostra um cenário de idolatria, de corrupção moral e religiosa, sempre haverá alguém que tenha convicção, que tem os valores da fé, que não abre mão e que Deus tem aqueles que não dobram os seus joelhos. E foi justamente nesse contexto em que Elias é levado a fazer um confronto ali aos profetas de Baal, ao ponto da situação ser tão crítica que a nação já não tem uma definição de quem era Deus. Elias então propõe um desafio a Acabe de chamar aqui a um confronto e de ver o Deus que respondesse com fogo. Todos conhecem a história e mostram então que se reúne no Monte Carmelo dezenas, mais propriamente 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera para oferecer um sacrifício e mostrar o Deus que respondesse com fogo. E Elias então vai só. E o cenário ele é lindo porque mostra então aqueles homens se cortando, fazendo os seus holocaustos, fazendo ali os seus sacrifícios, e não há resposta de Baal. Mas a Bíblia mostra então Elias, que após ter a oportunidade, faz uma limpeza do altar, derruba a água sobre aquele holocausto e faz uma oração de poucos segundos. Oração essa suficiente para que Deus respondesse com fogo e trouxesse então a convicção na mente daquele povo de que realmente o Senhor é Deus. Consequentemente, os profetas de Baal e os profetas de Azera, todos mortos por Elias. E após esse grande feito, após este grande sucesso, em que a nação tem diante de si a prova de que Israel ela tem um Senhor, e que é o Senhor que responde com fogo, o Deus de Israel,
Elias entra num quadro da qual nós queremos trazer aqui a experiência dele, que é uma experiência de todos nós, que apesar de trazermos na nossa vida experiências de fé, de transformações, de milagres, de mudanças de cenários, de cativeiros, de respostas de orações maravilhosas, podemos sim atravessar períodos difíceis, podemos sim atravessar períodos de crise, mas podemos sim contar em todo o tempo com a ajuda de Deus. E o cenário bíblico mostra que foi justamente a ameaça de Jezabel, porque logo após a morte dos profetas, logo após o confronto de Elias a Acabe e a chuva que Deus manda sobre o povo através da oração do profeta, Acabe leva a notícia a Jezabel, que apesar de todas as evidências, manda mensageiro dizer que iria matá-lo, assim como ele fez aos seus profetas. E é esta situação, é este episódio que leva Elias a entrar num período difícil. E é justamente este período que nós gostaríamos de trazer aqui e mostrar o caminho, as circunstâncias que foram levando para que ele se distanciasse daquele profeta destemido, corajoso, daquele profeta ousado que havia sido momentos anteriores. E a primeira coisa que a gente percebe que contribuiu, que trouxe Elias para distanciar-se deste caminho de Deus, é que ele se mostra cansado e fadigado. No livro de 1 Reis, capítulo 18, verso de número 46, nós vamos ver que Deus responde a oração de Elias, e ele e ele vai correndo à frente da carruagem de Acabe até Jezreel, a casa de inverno de Acabe. É interessante notar que a distância do Carmelo para Jezreel é 27 quilômetros. Acabe foge na sua carruagem, nos seus cavalos, que corriam em média 60 km por hora. Todavia, a Bíblia mostra que Elias faz este percurso correndo. Há aqui uma espécie aqui de exaustão de Elias. Aqui há uma tensão muito forte que ele atravessa na sua vida depois de um dia totalmente exaustivo e vitorioso. Ele corre à frente da carruagem de Acabe. E é justamente, meus queridos, neste período de exaustão, neste período de tensão, aonde ele entra num quadro de depressão, num quadro de exaustão, num quadro de estresse extremos. Justamente, meus queridos, porque ele demonstra aqui para nós uma situação, um quadro de ativismo. Ele mostra aqui para nós que ele desconsiderou a sua própria humanidade, ele desconsiderou a sua própria estrutura, talvez achando que ele levaria a situação ao extremo e que ele concluiria o seu chamado e ele levaria a êxito sua intenção. Todavia, apesar de todos os sinais, isso não acontece. E é justamente neste momento em que ele entra num quadro de exaustão, de estresse profundo. E aqui é interessante, porque nós podemos ter a falsa impressão de ter poderes ilimitados. Nós podemos chegar ao ponto de se imaginar indispensável diante de Deus. Nós podemos chegar a um ponto de achar que somos a solução para as situações de todas as coisas e esquecermos por um momento de que quem realiza e efetua as coisas, as situações, é o poder de Deus. E foi justamente por este equívoco aqui de Elias que ele entra num quadro de se deprimir, de se cansar, de entrar num quadro de abatimento físico e espiritual. Aqui é interessante que não somente isso, mas o que contribuiu a Elias a se distanciar totalmente foi que ele tem a sua esperança frustrada.
No livro de 1 Reis, capítulo 19, e o verso de número 2, a Bíblia diz que apesar de todos os feitos de Deus através de Elias, através da chuva, através de toda aquela prova material de que Deus era o Senhor, Acabe leva a informação à sua esposa Jezabel, que rapidamente envia um mensageiro dizendo: amanhã me faça Deus, os deuses me façam que eu não acabe com você assim como você acabou com os nossos profetas. E aqui é interessante porque as esperanças frustradas de Elias que contribuiu para que ele se abatesse. E aqui é interessante porque o episódio do Carmelo trouxe para Elias a ideia, a sensação de que ele resolveria todos os problemas, que aquele episódio em si traria a solução de toda aquela idolatria e destituiria Acabe e a sua esposa. Ele trouxe levou ele à frustração, porque ele achou que apesar dos sinais e das maravilhas de Deus, tudo isso resolveria a situação, mas ele se vê frustrado quando ele percebe que nada disso acontece. E aqui é interessante porque ele na tentativa de se autopreservar, na tentativa dele salvar a sua própria vida frente à ameaça, isso levou ele a caminhos errados. E aqui é interessante porque quando a gente olha para esse episódio, a gente vai perceber que quando nós colocamos os nossos olhos postos em si mesmos e nas circunstâncias e tiramos os olhos de Deus, nós podemos nos afastar dos caminhos e do propósito divino para as nossas vidas. A frustração pode levar você numa tentativa de tirar os olhos de Deus e ao tirar os olhos de Deus, olhar para si, para a circunstância, levar você a lugares que está distante daquilo que Deus tem para você. E isso aqui é passível de acontecer com todos nós, porque às vezes a gente olha para o cenário, olha para as circunstâncias, começa a olhar o mundo à nossa volta, e isso começa a nos abater, isso começa a fazer a gente perceber-se e perceber a situação, e isso leva a gente a tirar os olhos de Deus, a tirar os olhos da palavra de Deus, daquilo que Deus é e pode fazer, e isso pode nos conduzir a descaminhos e a ocupar lugares que Deus não quer que nós estejamos. Mas uma terceira coisa que a gente percebe que contribuiu para este profeta de fé, este profeta ousado, atravessar dias cinzentos e deprimentes na sua vida, é que ele tem uma distorção de si e uma distorção dos fatos. A situação aqui levou a Elias a ter uma distorção da realidade, a ter uma percepção distorcida de si mesmo e uma percepção distorcida dos fatos e do que estava acontecendo. E a gente vê isso no livro de 1 Reis, capítulo 19, verso 4, quando Jezabel envia um mensageiro fazendo ali uma ameaça. E no verso de número 4, ele é abatido pela ameaça de Jezabel e ele diz uma expressão muito interessante, ele diz: basta, agora toma minha alma, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Ele tem uma sensação aqui de fracasso. E no verso de número 10 e no verso de número 14, em que Deus fala com ele traz aqui a Deus um discurso totalmente distorcido da realidade. Ele acha que apenas ele ficou, ele acha que apenas ele é zeloso com a lei de Deus e com a aliança, e que toda a nação de Israel se corrompeu e abandonou os mandamentos de Deus. Há uma distorção totalmente generalizada dos fatos e da realidade. E aqui é interessante porque o fato de Acabe e Jezabel não mudarem fez com que ele tivesse uma distorção da realidade, uma distorção de si. E aqui isso é uma situação que pode acontecer com todos nós,
quando a gente olha um cenário que não muda, quando a gente entra numa espécie de analisar a situação frente a um grande período de batalha, de confronto, de ameaça, e que essa situação ela não muda, nós podemos ser mudados por essa situação. E o que acontece com Elias é que ele passa a ter uma percepção distorcida de quem ele era. Há um contraste muito grande de Elias do capítulo 18 do Elias do capítulo 19. Justamente o autor bíblico quer mostrar que quando nós temos a distorção da realidade e nós temos a distorção de quem nós somos, nós podemos viver uma experiência totalmente oposta àquilo que nós podemos fazer. E Elias se sente fracassado. Elias se sente uma pessoa que não conseguiu resolver. Ele se sente como aquele homem aquém da expectativa de que ele tinha de si mesmo. Talvez ele se achasse como aquele que daria jeito, que levaria a cabo, que levaria o nome de Deus ser glorificado. Ele resolveria essa situação de corrupção e de idolatria generalizada na nação. Mas o confronto e a ameaça levou ele a ter uma distorção de si mesmo. E agora ele vê como um fracassado, ele vê como alguém que não consegue resolver a situação, ele se vê sem forças. E não somente isso, ele passa a ter uma distorção da realidade à sua volta. Ele se vê como um único, ele se vê como aquele que o único que ficou, ele se vê como aquele que ainda é o único a reter a aliança de Deus, a aliança da nação de Israel. E aqui é interessante porque situações extremas de estresse pode nos levar a intenso sofrimento e isso trazer a nós as distorções daquilo que somos e da realidade à nossa volta. Talvez seja este o momento em que você olha para o cenário à sua volta e você olha para si mesmo e talvez não se reconheça, talvez não veja em si valor, qualidade, não veja em si forças suficientes, e quando você olha a realidade à sua volta, você a vê como algo que não pode ser mudado. Isso aconteceu com Elias, isso pode acontecer com cada um de nós, isso pode acontecer com qualquer pessoa, e essa é a realidade da vida. Mas a forma maravilhosa, e aqui que a gente conclui a nossa reflexão nesta manhã, é a forma que Deus trata o profeta Elias. A forma que Deus, de uma forma amorosa e gentil, de uma forma amorosa e cuidadosa, cuida do profeta. Nós sabemos então que Elias, quando corre, ele sai de Jezabel e vai de Jezreel, a casa de Acabe, e ele vai para Horebe. E é neste lugar então que Deus vai visitá-lo. No livro de 1 Reis, capítulo 19, verso 5, verso 6, verso 7, verso 8, nós vemos a forma amorosa que Deus cuida de cada um de nós. E o texto é bonito, porque no verso de número 5 a gente vai ver que Deus deixa Elias dormir. Deus vê a estrutura e o cansaço de Elias e permite que ele durma. Logo após um dia e um período de sono, a Bíblia diz que Deus envia um anjo que lhe toca. E este anjo traz para ele alimento, pão cozido assado e água para ele beber. Percebemos o cuidado de Deus na situação em que Elias estava submerso, em que Deus permite que ele durma, em que Deus traz para ele alimento para ele, para que ele se revigorasse, se restabelecesse as forças. Percebemos então no verso 6 que, apesar dele comer o pão, ele insiste e volta a dormir, e Deus assim o deixa dormir. E é interessante no verso número 7 e 8, que o anjo volta para ele e pela segunda vez o acorda. E aqui é interessante porque o fato do contraste do tratamento de Deus a Elias é o fato que, apesar de Jezabel enviar
uma mensagem, um mensageiro com uma mensagem de ameaça, Deus por 2 vezes envia o seu anjo como uma mensagem e com um consolo. Percebe que Deus contrapõe a ameaça e o quadro totalmente catastrófico de Elias com apoio, com acalento, com mensagem de vida e de esperança. Percebemos aqui que Deus deixa ele dormir, o anjo o serve e mostra aqui um aspecto tão interessante de Deus, o fato de que Deus não o abandonou, tratou ele com compreensão e amor e mostrou-se presente na vida dele. A expressão máxima da Bíblia, na experiência de Elias, é a expressão do anjo dizer: o que fazes aqui, Elias? Deus está no lugar aonde Elias está. E aqui é uma mensagem para você, é uma mensagem para todos nós que talvez atravessam um dia muito difícil, atravessam um período tão difícil. Deus lhe trata com carinho, Deus lhe trata com amor, Deus revigora as suas forças e Deus está no lugar aonde você está. E aqui é interessante porque ninguém é capaz de ocupar o lugar de ninguém. Ninguém é capaz na sua íntegra de ter uma empatia ao ponto de se colocar no lugar do outro. Mas a Bíblia diz que Deus faz e Deus vai até onde Elias está. O texto diz então que Elias acorda após comer o pão e ele vai justamente a Horebe. Horebe é um monte de Deus. A distância geográfica do lugar onde ele estava para Horebe é por volta de 300 quilômetros. E ele vai a Horebe, porque Horebe é um monte de Deus. Horebe é o lugar que Deus se revelou a Moisés e à nação de Israel. Horebe é o lugar que Deus deu a lei, que Deus se manifestou. E Elias vai para lá. E é interessante que essa é uma segunda forma que Deus traz Elias de volta. É porque Elias vai ao lugar onde Deus se manifestou a Moisés e Deus vai fazer a ele uma revelação. Aqui é interessante, meus queridos, porque no livro de 1 Reis, capítulo 19, do 8 ao 15, nós vamos ver que Elias vai ao monte de Deus e Elias, como um homem do seu tempo, ele é um homem de tradição. Ele é um homem que segue a lei, ele é um homem que tem a escola de Moisés, e ele vai buscar a Deus, e ele é orientado pela tradição da lei. E ele sabe que Deus é aquele que responde na tempestade, responde no raio e responde no terremoto. E é assim que ele acha que Deus iria se revelar a ele. Mas o texto sabe, vocês conhecem, que vem o vento, vem a tempestade, vem o fogo, vem o terremoto e Deus ali não está. Mas daqui a pouco vem uma brisa suave e uma voz doce: que fazes aqui, Elias? E aqui é interessante notar, porque Elias correu o risco. Ele quase entra no risco de colocar uma tradição sobre Deus, quando Deus está acima da tradição. Elias se prendeu a critérios humanos e limitados da manifestação de Deus. E Deus mostrou para Elias que ele está acima da tradição e que ele não pode ser perscrutado, reduzido, e que Deus age da forma que nós nem imaginamos. Deus queria mostrar a Elias que o poder dele é ilimitado e que ele se manifesta e age sobre todos e sobre todos. E aqui é interessante que Deus mostra a Elias, nessa voz doce e suave, que Deus não o substitui, que ele tem um chamado, uma vocação a cumprir, e de que apesar dele achar que a aparente vitória de Baal, ainda a aparente vitória, a aparente ideia de que Baal havia vencido, Deus mostra a Elias que a palavra de Deus é a final, que só ele pode mudar o quadro, que só ele pode mudar situações perdidas. Deus mostra a Elias que a intervenção de Deus, ela é transformadora, e ele oferece esperança e oportunidade de retorno. Deus mostra para Elias que quem de fato detém o poder e o controle sobre a nação de Israel. Para concluir aqui,
Não importa o lugar aonde as circunstâncias te levaram. Talvez a tristeza, a pressão das circunstâncias, os desafios, as lutas que abateram a sua fé e levaram você a ocupar um lugar aonde não é o lugar aonde Deus quer que você esteja. Aonde levou você a ocupar um lugar distante da vocação e do chamado que Deus tem para você. Mas nessa manhã, que a manifestação maravilhosa e amorosa de Deus lhe traga renovo e ânimo. Que você possa entender que Deus age acima de qualquer perspectiva humana, porque Deus não está limitado àquilo que nós podemos conjecturar a respeito de Deus. E que todo o controle e todo o poder está na mão dele, apesar de acharmos o contrário. Elias volta e cumpre a sua vocação, e é assim que Deus possa fazer na vida de cada um de nós. Que você possa voltar ao lugar que Deus quer, que você possa assumir a vocação e que Deus possa te trazer ao centro da sua vontade, porque há um chamado de Deus para você, para todos nós. Que Deus, enfim, nos abençoe em nome de Jesus.